Aproveitando que você está de pé, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que lá fora colocaram uma placa proibida a entrada de gente feia, né? Porque eu só estou vendo gente bonita aqui, né? Glória a Deus, né? Aproveitando que você está de pé, vamos ler a palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 18 e apenas o verso 21. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Vocês voltam aí, tá? Bênção, tá? Provérbios, capítulo 18, verso 21. Glória a Deus. O título dessa mensagem é O Poder de uma Palavra. O Poder de uma Palavra. Diz a Bíblia assim em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, palavra, né? Olha só, vírgula, ponto e vírgula, e aquele que ama a palavra comerá do seu fruto. Então eu posso entender também que aquele que não ama a palavra passará fome, escassez, não comerá dos frutos da palavra. Amém? Pode se assentar, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado. Aqui é a tua palavra que será ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, me dá sabedoria, graça, Senhor, para que possamos, nesses poucos minutos que nós temos, discernir, Pai, aquilo que Tu queres falar conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, eu Te agradeço e entrego o controle total e absoluto de tudo que Tu há de fazer nesses poucos minutos a Ti, querido Espírito Santo. Amém. Queridos, quem acredita que palavra tem poder? Todo mundo acredita. Alguém não acredita que palavra tem poder? Então já estou falando com gente que crê. E realmente, se a palavra tem poder, imagine a palavra de Deus. Tem mais poder ainda, né? E todos nós usamos palavras todos os dias. Falamos ao acordar, ao trabalhar, ao educar nossos filhos, nos relacionamentos que temos uns com os outros, a orar, enfim. A palavra é algo tão comum que muitas vezes não percebemos o peso espiritual que ela tem sobre a nossa vida e não só sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a nossa descendência. No entanto, ela carrega tanto poder, que se você declarar essa palavra com fé, ela muda o destino de vidas, ela não é neutra. Toda palavra é tão poderosa que tem um versículo que diz que um dia nós temos que dar conta em juízo diante de Deus de toda a palavra que dissermos aqui nessa terra. Então, por isso que tem um versículo que está em Provérbios 17, 28, que diz assim, ó: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então quer dizer que eu não tenho que mais falar nada, pastor, eu tenho que ficar quieto. Não. Eu tenho que saber como falar. E eu quero começar essa ministração contando uma história simples. Conta-se que dois homens caminharam por um campo completamente seco. A terra estava toda rachada, não havia verde nem sinal de vida. E um dos homens olhou para o outro e disse: aqui não nasce mais nada. Ele estava errado? Se olhar pela lógica, ele estava errado. Talvez naquele momento até estivesse certo. Viu uma terra sem verde, seca, arcada, ele disse: aqui não nasce mais nada. Só que o segundo homem disse o seguinte: se cair chuva, isso tudo pode florescer. Olha a importância da sabedoria. Eu não estou dizendo que você tem que ser mentiroso, não. Você pode ter problema, só que nunca coloque um ponto final na sentença. Eu estou passando por dificuldade, mas creio que Deus há de fazer o impossível na minha vida. O meu casamento está com problema, mas eu creio que Deus vai restaurar minha esposa, Deus vai restaurar a minha família, Deus vai restaurar os meus filhos, o meu marido. E aí você tem que declarar, você não deve colocar uma sentença, um veredicto com um ponto final. E essa talvez
seja dos maiores erros da nossa vida, porque nós oramos, nós até cremos por um instante, durante a noite ou de manhã, quando você ora, só que durante o dia você joga a sua oração fora, com a tua própria sentença, com a tua própria boca. Então, às vezes nós pensamos que é só a oração nossa que conta, mas quando você professa a palavra durante o dia, a um querido, ou qualquer coisa no trabalho, também conta, porque é uma palavra proferida, é uma palavra jogada. Então, muitas vezes quando estamos diante de situações difíceis, lares em crise, saúde fragilizada, sonhos até interrompidos, a morte pode abrir um caminho através das suas palavras. Ou, se você declarar uma palavra de vida, a vida pode abrir um caminho através das suas palavras. E hoje o Espírito Santo quer nos conduzir a refletir sobre o poder de uma palavra. Bom, então eu quero começar primeiramente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Não só da terra, mas de todo o universo. Bom, a Bíblia começa em Gênesis, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Qual foi a primeira frase que Deus lançou sobre a terra? Haja luz. E houve luz. Por que Deus, a primeira coisa que Deus fez foi criar, não foi criar o sol. O sol não é a luz. O sol foi criado no quarto dia, se você ler Gênesis. Foi luz. Sem o sol. Muita gente pensa que o sol veio no primeiro. Não, o sol e a lua foi no quarto dia. Primeiro luz. Porque você em trevas, você sem entendimento, você não consegue falar direito, pensar direito e nem agir direito. Então, a primeira coisa que você precisa pedir na sua vida é luz, entendimento. Você deveria dizer assim nas suas orações: Senhor, que haja luz sobre a minha vida, que haja entendimento sobre a minha vida, que eu saiba decidir com discernimento, porque eu não estou mais em trevas, eu não sou uma terra que estou sem forma e vazia, eu não estou em caos, eu estou com luz do Senhor, e o Senhor criou luz na minha vida, aleluia. Quando Deus criou luz, então sim, as trevas se dissiparam. Por menor que seja a luz, seja um vagalume no meio de uma escuridão, ele brilha. Por maior que sejam as trevas, por maior que seja a tua crise, quando você tem uma luz, quando você tem um discernimento, quando você tem uma palavra a teu respeito, tudo já começa a criar vida. Porque quando Deus fala, o impossível se curva, o caos se organiza e a vida surge. A palavra de Deus, ela cria, sustenta, transforma. Por isso que em Hebreus 4:12, a parte A diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Veja bem, ela é viva. Só um ser vivo pode gerar outro ser vivo. Um ser morto não tem como gerar um ser vivo. Isso é uma lei espiritual. E a palavra de Deus, ela não é um livro comum. E quando a palavra de Deus ela lida, ela age no interior do coração, ela confronta, corrige, consola e restaura. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, e não voltará para mim vazia. Quando Deus libera uma palavra, ela cumpre o propósito que foi enviada. A palavra é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela é como uma chave que você tem na sua mão. Quem tem uma chave aí no bolso? Levanta uma chave. Pode ser da casa, do carro, uma chave aí. Quando você pega essa chave, ela tem um propósito, não tem? Só que essa chave, se ficar aí no seu bolso, o que essa chave vai fazer? Nada. Agora, se você pegar essa chave que você tem na mão, for lá na sua casa ou lá no seu carro, ela vai ter uma utilidade, não é isso? Então a palavra de Deus é como uma chave. Ela só vai funcionar se você se apossar dela e fazer aquilo que tem que ser feito. Então tem uma parte que Deus
libera uma palavra, uma chave, mas tem a parte que eu preciso pegar essa chave e fazer uso dessa chave, fazer uso da palavra, amém? Glória a Deus. E quando não buscamos a palavra de Deus, estamos feios e não usufruímos da palavra de Deus. O primeiro versículo que eu li diz que aquele que comerá do seu fruto, aquele que usufrui da palavra, e não comerá aquele que não usufrui. E Jesus diz em Mateus 22, 29, assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O que eu entendo? Quando eu não conheço a Bíblia, quando eu não conheço o poder da palavra, ela não vai ter poder sobre a minha vida, porque eu não conheço. Vamos imaginar que eu conheço a pessoa influente. Eu posso lá chegar para ela e dizer: olha, me ajuda em tal situação. E essa pessoa que gosta de mim, que tem conhecimento comigo, ela pode me ajudar, porque eu a conheço. Assim também é a palavra. Se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer o poder dessa palavra. E quando a gente não conhece o poder da palavra, a gente não usufrui do direito que ela nos dá. Por isso que a vida toda a gente pode, às vezes, fica passando dificuldade, porque não usufrui, não declara a palavra sobre essa vida. E eu digo mais. Em Oséias 4:6, a parte A diz o seguinte: bem, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem foi que foi destruído? O povo ímpio. Não. Foi os filisteus, foi os babilônios. Não. Foi o povo lá da Síria. Não. Foi o povo de Deus. O povo de Deus diz aqui, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta o conhecimento da palavra de Deus, a gente se auto-sabota, a gente mesmo se distrai. Então eu quero dizer que nós precisamos ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus pensa de tal coisa. E é por isso que às vezes o povo de Deus não usufrui daquilo que o Senhor tem. E a Bíblia, como você já ouviu muitas vezes, eu vou repetir, porque é importante você aprender, que faça, que viva isso. A Bíblia é uma carta de um pai amoroso. Ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho para a salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Ela é como um mapa para o viajante. Ela é um cajado para o peregrino. Jesus Cristo é o seu uma principal, ela é a bússola do piloto. Ela é o guia do cristão e a espada do soldado. Ela deve encher nossa mente, governar o nosso coração. Você deve ler lenta e frequentemente para meditar nas promessas que tem para você. Ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É dada em vida e será aberta no dia do julgamento para ser lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o trabalho dos simples e condenará todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Quem escreveu isso não fui eu, foi o pastor Hernandes Lopes. Vocês viram que eu estou falando muito bonito, né? Foi o Hernandes Dias Lopes, mas é a verdade. Mas é rico, é riquíssima. Então, ela tem resposta para tudo que imaginarmos. Através da palavra de Deus, a gente é santificado, porque João 17 diz: santifica na verdade, que é a palavra, e a verdade é a tua palavra, né? Também liberta a gente da ignorância espiritual. Em João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só pode ser liberto aquele que conhece a verdade, não lê a verdade, mas conhece. Também diz assim, João 15:3: vós estáis limpo pela palavra que tenho falado. A palavra limpa. Ela ilumina o nosso entendimento em meio às trevas. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
ela nos impede de pecar e nos torna vencedores também, né? Salmo 119, 11 diz assim, ó: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja bem, por que muitas vezes pecamos? Porque a gente não tem a palavra no coração. Só leu e ficou aqui, mas não entrou aqui. Quando tem uma situação de tentação, o que você tem que dizer? Senhor, isso não me pertence. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Tua palavra diz que o Senhor já venceu o pecado lá na cruz, e eu tenho que tomar posse disso. Então eu posso sim evitar alguns pecados, algumas tentações, declarando a palavra, como Jesus fez com o próprio Satanás lá em Mateus 4, 3 vezes ele usou a palavra. E é por isso que também Romanos 8, 1 diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que não pecaram, não, para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, essa palavra é mal compreendida. Os que estão em Cristo Jesus é aquele que aceitaram Jesus e que sabe que podem errar, mas eles têm um advogado que vai perdoar o seu pecado, que vai julgar a sua causa, aleluia. E a palavra é tão poderosa que não tem nada que possa vencê-la. Não foi eu que estou dizendo, foi o apóstolo Paulo que diz em 2 Coríntios 13, 8, ó: nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Não existe nada nesse mundo do que pode ser maior do que a palavra de Deus. Nada. Nenhuma lei do mundo aqui, uma lei governamental, nada pode ser maior do que a palavra de Deus. Conta-se que uma vez um repórter estava entrevistando um bilionário, e ele contou, então, esse bilionário, que ele já foi mendigo de rua. E ele, quando ele estava mendigando, alguém deu uma esmola para ele, mas junto com essa esmola deu uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia. O milionário contando. Não é uma história, é uma história real. E ele disse que ele leu aquela palavra e aquela palavra mudou a vida dele. Aí o repórter olhou e disse: mas só lendo a palavra você mudou de vida? Com aquele ar cético, ele disse: primeiro eu tive que acreditar nela. Então só ler a palavra não muda a tua vida. Primeiro você tem que ler, meditar. Quando medita, introspecta o coração e acreditar. Então sim. E é por isso que a maioria não usufrui dos direitos, porque apenas lê como um livro comum. Agora, o poder das palavras que falamos. Nossas palavras, como eu falei ali, têm consequências. Olha o que diz em Provérbios 12, 18. Se o Lucas puder colocar aqui. Vamos lá, eu vou ler com vocês nessa versão aí. Ó. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos lábios é saúde. O que faz uma ponta de espada? Fere, mata, tira a saúde. Mas a língua dos sábios é saúde. Querida igreja, ninguém aguenta ficar com gente que só critica, tudo fala mal, só reclama. Ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta. Isso fere, é como uma espada. Tum, tum, tum. É como um marimbondo picando a gente. A gente tem que ser mais sábio que isso. É verdade, pode ser que a vida não está boa. Mas declare vida. Declare vida. Ah, mas pastor, você não sabe como é meu marido, você não sabe como é que é minha esposa, como é o meu filho. Então, outro dia, deixa eu contar. A palavra funciona? Funciona. Ela pode não funcionar? Pode. Sabe quando ela pode não funcionar? Quando você não persiste, não crê. Então, ela não funciona. É simples assim. Ela funciona com quem crê e persiste. Quem não crê e não persiste, ela não funciona. É por isso que não funciona para você. Ou não funciona para mim, se eu não crer. Agora, que ela funciona, funciona. Se você colocar
princípio, senão Deus seria mentiroso. E para quem nós estaríamos aqui em cima? Conta-se que eu escutei essa da Camila Vieira. Alguém já ouviu falar da Camila Vieira, do Paulo Vieira aqui? Já deve ter ouvido, né? Camila Vieira, num dos seus treinamentos, fala sobre, inclusive, o poder das palavras. Eu estava ouvindo um podcast dela outro dia e ela conta uma história interessante. Ela conta que tinha um menino que foi abandonado pela mãe, pelos pais, e a avó criou ele. Os pais não eram sábios. E o menino ficou muito revoltado. Cresceu no meio de gente que não era boa companhia. E esse menino começou a ir para o mundo do crime. Então, de vez em quando, chegava alguém, vai lá buscar o delinquente que está na cadeia do teu neto. E essa mãe era cristã, ela pegava um manto, uma coberta, ela chegava lá, buscava o neto e dizia: vem, profeta, volta para casa, homem de Deus. Você não foi feito para isso. Dava uma semana, o que acontecia? O vagabundo do teu neto está lá preso de novo, vai lá buscar. Ela pegava aquele manto, e lá buscava e dizia assim: vem cá, homem de Deus, Deus tem um propósito na tua vida. E dava mais outra semana. Assim foi por meses, anos. Um dia, esse delinquente que as pessoas diziam, esse vagabundo, esse marginal, o bandido, os termos que a sociedade colocou nele, mas que a avó quebrava essas palavras de maldição e dizia: um dia esse menino se converteu, aleluia. Hoje esse menino é missionário na Argentina. Ele fala 5 idiomas. Ele é pregador do evangelho. Porque ele tem uma família, uma avó que não desistiu dele. Mesmo quando todo mundo condenava, a sociedade condenava, os vizinhos condenavam, os pais abandonaram. Mas ele tinha alguém que intercedia por ele. Ele tinha uma avó que dizia: você é um profeta, você é um homem de Deus. Você foi feito para falar ao povo, aleluia, as grandezas do Altíssimo, aleluia. Eu quero dizer que às vezes, se a nossa família pode estar talvez ocupado, talvez a falta de sabedoria nossa tem colaborado para essa pessoa ir para esse lugar, aleluia. Nós não podemos desistir da nossa família, aleluia. Glória a Deus. E é por isso que em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo diz assim, veja bem, é importante a gente entender a palavra na sua essência. Veja bem, 4:29, não saia da vossa boca 10 palavras erradas, não. 5 palavras erradas, não. O que é que ele diz? O que é que ele diz, igreja? Eu não escutei. O que é que ele diz? Mas será que Deus não é muito exigente? Será que eu escutei? O que é que ele diz? Nenhuma. Olha só. Palavra torpe. Vírgula. Só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Se mudar as minhas palavras hoje, eu vou falar mal e vou dizer, não, prefiro não falar disso. Não vai edificar? Não vai. Então não vou falar. Pode ter certeza, eu não duvido que logo a tua vida muda, a tua história muda, o teu destino muda, a tua família, ela começa a mudar. Deus começa a entrar no ambiente, Deus começa a fazer coisas que você nem imaginava, aleluia. Mas o poder destrutivo da palavra ousada pode ser muito perigoso. Por isso que em Tiago 3:5 diz: assim a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, o fogo normalmente começa pequenininho, pode ser um fósforo, mas ele pode queimar uma floresta inteira. Uma palavra pode ser só uma palavrinha. Joga uma fofoquinha lá na internet, joga lá não sei o que no grupo de amigos. E quem é que vai apagar esse fogo depois? Provérbio 26 diz: sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa-se a contenda.
quer acabar com briga, quer acabar com contenda na tua casa, apaga o fogo. Não joga lenha. O que é jogar lenha? Continuar a conversa, falando mais. O velho e bom ditado que os nossos avós diziam: quando um não quer, dois não briga. Será que é tão difícil para nós fazer isso? Mas eu não consigo me controlar. Realmente, eu também não consigo me controlar. Mas o Espírito Santo dá uma coisa chamada domínio próprio. Sai do ambiente, vai orar. Se quer reclamar, reclama diante de Deus. Agora, se ficar, vai brigar. Mas não tenho sangue de barata. Eu também não tenho sangue de barata, mas eu tenho sangue de Jesus na minha veia, aleluia. Que é maior do que sangue de barata. Glória a Deus. Mas não é fácil. Quem disse que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é certo. Números 14, 28 diz assim, ó. Assim, diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, o que falaste aos meus ouvidos, assim farei aos outros. Olha que forte isso. Assim como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim fareis. Agora eu quero que você faça uma reflexão, eu também vou fazer. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida na tua família? Pense, como é que está? Agora, comece a lembrar o que você tem falado, não na oração, fora da oração. Será que não é um reflexo das nossas palavras? Será que talvez eu não estou falando como o povo de Israel, que não alcançou a promessa porque só reclamava por trás? E o problema nosso, às vezes nós somos assim, nós não temos coragem de falar para a pessoa, mas falamos por trás. E eu falo para mim primeiro. A gente diz assim, mas quando a gente se pega, e tem que cuidar. Por isso que a Bíblia diz que tem que ficar no meio dos ímpios. Quando a gente percebe, está falando junto. Então, é por isso que às vezes a vida não prospera. Mas então, pastor, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Eu vou te mostrar agora. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Não vai encontrar na inteligência artificial. Pode procurar, não vai encontrar. Não vai encontrar no Google, que eu vou te falar agora, não vai encontrar. Eu acho que nem está sendo filmado esse culto, então não vai ter no YouTube. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Como é que começa? Como é que funciona o caminho da palavra, da promessa, a bênção? Se você aplicar isso, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão ser diferentes na tua vida. Primeiro começa na mente de Deus. Veja bem, Deus sabe tudo. Você tem certeza? Você sabe que Deus sabe tudo, não sabe? Você crê nisso, não crê? Que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele já sabia tudo que ia acontecer. Sabia ou não sabia? Amém? Isso você crê? Salmo 139, 16 diz assim, ó, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais, sendo dia a dia formados, que nem ainda uma delas havia existido. Veja bem, Deus sabe toda coisa. Então, a primeira coisa que Deus sabe o que vai acontecer. E Deus tem um plano de vitória para você. Um plano de vitória para mim. Deus projetou uma história bonita para você. E para mim também. Sabia disso? Você crê assim? Então, na mente de Deus foi traçada uma história bem bonita para você e para mim. Uma história de sucesso. E olha só como Deus sabe tudo. Teve um texto muito interessante. O Lucas precisa colocar, depois você pode colocar lá e ler em casa. Ali em primeiro livro de Samuel, capítulo 23, Davi pergunta 2 vezes para Deus se ele deveria levar uma cidade chamada Keila. Keila estava sendo atacada por filisteus. Você já vai entender onde eu quero chegar. E ele disse, Deus, eu devo ajudá-los? E Deus disse, vai, que eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. E ele pediu confirmação e Deus disse a mesma palavra, vai que eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Então ele salvou aquela cidade dos filisteus. Só que ele também estava sendo procurado por Saul. E Keila era uma cidade toda fortificada, com muro lá, né? E que era como se fosse um reduto que onde não tinha como escapar. Então se Saul chegasse lá, né? O que acontecia? Provavelmente Saul poderia capturá-lo. Mas ele achou, poxa, eu salvei a cidade. Davi disse, né? Eu salvei essa cidade. Então acredito
eles vão lutar com o meu lado. E pergunta para Deus, o povo de Keila vai me entregar para Saul se eu ficar aqui para lutar com eles? Olha só, e Deus disse, vai entregar. Vai entregar. Não tinha acontecido isso. Então tinha duas escolhas. Ele poderia ficar lá, e assim como Deus deu vitória para os filisteus, que o número era maior do que o povo de Keila, e ele com menos pessoas ganhou um exército maior. Agora nesse caso, Deus disse, não confie neles. Vai. Então, se Davi tivesse ficado, Deus já sabia o que ia acontecer. Ele sabia onde ia dar, não sabia? E Davi faz o quê? Foge. Ele disse, a história tem dois lados. Se você decidir por esse lado, vai acontecer isso. Você vai ser capturado. Mas se você me obedecer e fugir dessa vez, porque essa vez eu não quero que tu lute. Então tem luta que Deus quer que você lute. E tem luta que Deus quer que você se esconda em Deus. Por isso que tem que ter o discernimento e a sabedoria de ler a palavra e entender o que Deus está dizendo. Então Deus sabia se ele ficasse o que ia acontecer, e Deus também já sabia que se ele fugisse que o Saul não ia encontrá-lo. Então Deus sabe todos os caminhos. Se você for pelo centro, Deus sabe onde é que está. Se você sabe onde vai dar. Se você for pela direita, Ele sabe onde vai dar. Se você for pela esquerda, Ele sabe onde vai dar. Porque você e eu temos o tal do livre-arbítrio. E às vezes as nossas escolhas dão em caminhos errados. E Deus tem que fazer todo aquele atalho para nos buscar de volta. Mas não era para ser assim, às vezes. Então a primeira coisa que acontece com a palavra, Deus tem um plano para você. Você tem que acreditar nisso. Por isso que a gente, às vezes, quando vai evangelizar alguém, Deus tem um plano para a tua vida. A gente fala assim, e é verdade, Deus tem um plano. Deus já preparou todas as coisas. Depois disso, além do plano, para que você cresce, ela foi revelada do Espírito de Deus ao Espírito do homem, para ser escrito esse plano. Então, Deus pegou homens inspirados pelo Espírito Santo, como Moisés, vários profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e escreveu o plano dele para a tua vida e para a minha na Bíblia. Através do Espírito de Deus, no Espírito do homem, foi escrita a Bíblia, por 40 autores, em torno de 1.500 anos, e que foi dito isso. Então, veja bem o que diz em 1 Coríntios 10, 12. Olha só, se não está confirmando o que eu estou dizendo. Mas Deus nos revelou, Paulo escrevendo, pelo seu Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus. O Espírito de Deus revelando ao Espírito do homem. Porque o Espírito, com letra maiúscula, penetra todas as coisas, ainda na profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, olha só. Não está aqui, né? Que pena, né? 1 Coríntios 10, 12. Mas assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Glória a Deus. Então, eu acho que talvez a 2 Coríntios, talvez eu me enganei, Lucas, talvez por isso que eu estou achando. Mas essa revelação diz o seguinte, que então Deus está dizendo que o Espírito dele comunica com o Espírito do homem, e o Espírito do homem usou esses profetas para escrever a vontade na palavra de Deus. Então, por inspiração divina, eles escreveram a Bíblia, como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada por Deus e útil. Eu coloquei na NVT para ficar mais fácil de entender, né? 2 Timóteo 3,16, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, Deus teve um plano, revelou aos profetas através do seu Espírito, colocou na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, ela penetra os nossos olhos, mente e espírito. Como diz no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos
para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Você tem que pedir que o Senhor abra os seus olhos espirituais. E através da leitura, se você começar a meditar, produz fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que em Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E há um tempo, porém, a gente perde a bênção. No tempo. Deus não faz hoje, não faz amanhã. Há um tempo para cumprir promessa. E nessa espera, porque a fé é a espera das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, eu estou esperando. É a espera. Então, a questão de saber esperar é importante. Em 1980, estou terminando, tá? Daqui a 5 minutos, prometo para vocês que eu termino para a gente fazer outra parte. Em 1984, teve uma Olimpíada de Los Angeles. Se eu perguntasse para vocês quem ganhou a maratona feminina da Olimpíada de 1984, talvez você não lembraria. Foi uma americana, uma norte-americana chamada Joanna Benoit. Joanna Benoit. Porém, o que aconteceu nessa Olimpíada foi algo que abalou o mundo. Teve uma corredora suíça chamada Gabriela Andersen, com 39 anos de idade, ela resolveu correr maratona. E tinha 44 corredoras nessa maratona. E quando chegou nos últimos 500 metros, ela teve não sei o nome certo, me perdoem, agora me fugiu o nome. Mas eu vou explicar para vocês. É uma doença fibromialgia, uma coisa assim. E daí o que aconteceu? Foi falta de sódio no sangue. E ela, nos últimos 500 metros, o pessoal da assistência lá da corrida o médico queria atendê-la, mas ela não. Ela começou a correr e começou a entortar. Mas ela não parou. E os médicos chegaram, não, eu preciso completar, porque se ela fosse atendida, ela seria desclassificada. E ela tinha um propósito de terminar aquela maratona, ela mesmo torta, mesmo doendo, mesmo sofrendo, ela caminhou os últimos 500 metros e chegou na linha de chegada, aleluia. Eu quero dizer que não importa se está doendo, não importa que se está com vontade de parar, não importa se está difícil, continue, porque hoje talvez ninguém lembra da vencedora, mas da Gabriela Andersen. Se você colocar um vídeo no YouTube da Olimpíada 84, você vai ver que a mulher chegou toda torta, mas ela chegou. Não importa se você está com problema no casamento, está com problema financeiro, você errou, mas continue que você vai chegar lá, aleluia. Aleluia. E eu termino essa mensagem dizendo então, cada palavra sobre a minha vida e sobre a sua é uma sentença. Você define. O que você fala define onde você vai chegar. O que eu falo, o meu jeito de falar define onde eu vou chegar. Entender que Jesus é o nosso advogado, como diz em 1 João 2:1. Você precisa, como eu falei antes, declarar, praticar e viver a palavra. Se você crê nessa palavra que eu estou falando, você precisa crer nela. Ontem eu aconselhei um moço que estava com um problema. E ele me mandou um WhatsApp, eu disse, posso te ligar? E eu falei para ele, olha, você tem duas escolhas agora. Você pode olhar para esse teu problema e realmente entregar os pontos, ou você pode fazer como o pastor Gilmar dizia para mim. Quando eu chegar, eu estava com um problema difícil. Sabe o que o pastor Gilmar disse para mim? Aproveita esse momento, Sérgio. Eu disse, caramba, mas porque não é ele? Eu pensei comigo. Cara, eu estou sofrendo, estou tudo lascado. Aí ele disse, aproveita. Me deu vontade, aproveita tu, vem cá, né? Mas ele disse, aproveita esse momento de prova
para ver o agir de Deus sobre a tua vida. E foi verdade. E eu disse para aquele moço: você tem duas escolhas: ficar aí revoltado, resmungando, desistir de tudo, não fazer o que é certo, ou mesmo assim, com essa dificuldade, ser fiel a Deus, continuar fazendo o que tem que ser feito, esperar que Deus vai fazer. A escolha é sua. Esse é um momento crucial na tua vida. Depois ele me agradeceu e tal. Então, nós precisamos ler a palavra, meditar a palavra, crer nela e praticá-la. Simples assim. Se você é do tipo que diz, não tem mais jeito, sempre foi assim, não vai dar certo, talvez isso vai acontecer. Deus falou: como vós falastes, assim eu declarei, assim será na tua vida. Como ser abençoados se vive murmurando ou reclamando? Como viver uma saúde plena se só reclama de doença? Como prosperar se só vive reclamando de dinheiro? Como ter um bom casamento se só fala mal da esposa ou do marido? Ou briga e lança a palavra de morte? Você está colhendo isso. Eu estou colhendo isso se eu fizer. E para terminar agora de verdade, o que Deus falou para Ezequiel naquele monte de ossos secos? Você sabe. O que ele falou? Deus não falou assim, ó: olha, Ezequiel, você fala aquilo que você está sentindo no seu coração. Não, Ezequiel não sentia nada. Sabe que profecia não é sentir? Profecia é declarar a palavra de Deus sobre a vida de alguém. E aquela palavra liberada pode fazer um efeito tremendo na vida de alguém. Então, Deus não disse para Ezequiel: fala aquilo que o teu coração está sentindo. Não. Deus assim, ó, profetiza. E quando Ezequiel profetizou, era um vale, era um buraco, não tinha saída, era um lugar de morte. Vale é lugar de morte. Tinha ossos sequíssimos. Aqueles ossos começaram a fazer um reboliço. A Bíblia se juntaram uns aos outros, e houve carne, os nervos, e Deus, de um vale de ossos secos, fez um exército. Aleluia. Eu quero dizer que ainda que a tua vida pareça um vale de ossos secos, quando você começar a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, esses ossos secos, mesmo que ainda esteja no vale, vai formar um exército de Deus. O exército, a igreja é o exército de Deus. Por isso que a gente ora. É a arma que Deus nos deu, a oração. Amém? Queridos, eu te convido a ficar de pé nessa manhã. Talvez o maior culpado, e eu não quero usar essa palavra culpado, vou usar responsável. O maior responsável pela minha vida estar do jeito que está no Deus, seja eu. Então, se você mudar as suas palavras, muda tudo. Mas como eu mudo a palavra, pastor? Falando a palavra de Deus. Não use mais o teu vocabulário, use aquilo que Deus tem. Começa a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Essa mensagem não é extraordinária, é uma mensagem simples, mas funciona. Eu queria pedir perdão junto com vocês pelas palavras que nós falamos. Coloque a mão no teu coração. Feche teus olhos. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, anular todas as palavras de maldição que eu mesmo disse sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus amigos e até sobre a minha igreja. Eu anulo essas palavras. Eu agora declaro palavras de vida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o meu país, sobre a minha cidade, sobre o momento que eu estou vivendo. Aleluia. Pai, que as palavras dos meus lábios, diga assim, que as palavras dos lábios sejam agradáveis diante de Ti, e que a meditação do meu coração seja boas
perante a tua face, como diz o Salmo 19:14. Agora deixa eu orar por vocês. Pai, eu fiz essa oração de renúncia, de palavras de maldição, junto com a igreja, Senhor. Eu também, essa palavra não é só para eles. Primeiro é para mim, eu preciso mudar o meu vocabulário também, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje nós possamos declarar palavras de vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, Pai. E em nome de Jesus eu declaro, Senhor, um novo tempo, porque só vai ter um novo tempo se eu tiver novas atitudes, Pai. Então eu declaro novas atitudes sobre a tua igreja. Que assim seja, amém. Vamos adorar a Deus mais um minutinho.